Esse exercício é sobre trabalho de uma força. Vamos fazer a leitura? Um corpo que se desloca 1 metro ao longo de uma superfície horizontal, sofrendo a ação de uma força de 100 newtons, que forma um ângulo de 60 graus, com essa direção. Determine o módulo do trabalho exercido por essa força sobre o bloco e assinale a alternativa correspondente. Então, veja só. Nós temos aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui um bloco, tá? Aqui está o bloco. Esse bloco está sobre uma superfície horizontal. É aplicada uma força sobre esse bloco, tá? Só que essa força, ela forma um ângulo aqui. E esse ângulo aqui é de 60 graus, tá? 60 graus é o ângulo dessa força. Então, note só. O deslocamento aqui é de 1 metro. A força aplicada ela é igual a 100 newtons. Olha só, a força aplicada é 100 newtons. O ângulo, que eu vou chamar de θ, é de 60 graus. Tá? Com isso, a questão quer saber o módulo do trabalho. Ela quer saber o valor do trabalho. Note que trabalho é força vezes deslocamento cosseno do ângulo. Tá? Então, trabalho vai ser igual. Qual o valor da força? É 100. Qual o deslocamento? É 1. E qual é o ângulo? O ângulo é de 60 graus. Então, vou ter o cosseno de 60 graus. Então, trabalho vai ser igual. 100 vezes 1 vai dar o próprio 100. Vezes, qual o valor do cosseno de 60? Já está aqui, ó. 0,5. Certo? Aí eu corto esse 0 com esse outro 0 aqui, que é uma multiplicação. Aí vai ficar 10 vezes 5, que vai dar igual a 50 joules. Lembre-se que trabalho sempre vai ser dado em joules. Tá? Essa é a unidade de trabalho. Então, toda vez que eu tiver, galerinha, uma força sendo aplicada sobre um corpo e essa força formar um ângulo com a horizontal, a equação que eu vou aplicar é essa. Trabalho é força vezes deslocamento cosseno do ângulo. O resultado deu 50 joules. A alternativa correta é a alternativa C de casa. Beleza? Vamos responder agora a questão 2. Olha só. Um garoto empurra uma cômoda durante um certo intervalo de tempo e consegue deslocá-la 10 metros. Sabendo que a força aplicada tem módulo de 30 newtons e foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Galera, olha só como é fácil. Ó. Primeiramente, vamos anotar os dados, né? O deslocamento foi igual a 10 metros. 10 metros foi o deslocamento. O módulo da força aplicada foi de 30 newtons. Então, 30 newtons é o módulo da força aplicada. E essa força foi aplicada na mesma direção e sentido do deslocamento, ou seja, não forma ângulo, tá? Não forma ângulo. Com isso, é possível a gente determinar o trabalho. Olha como é fácil essa questão. Trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Como não tem ângulo, não aparece o cosseno. Então, trabalho vai ser simplesmente a força, que é 30, vezes o deslocamento, que é 10. Olha só, trabalho vai ser igual a 30 vezes 10, vai dar 300 joules. Essa é a resposta. Note que quando forma ângulo, eu utilizo trabalho igual força vezes deslocamento cosseno do ângulo. Mas nesse caso aqui não formou ângulo. A força aplicada, ela teve a mesma direção e sentido do deslocamento. Então, o trabalho vai ser simplesmente força vezes deslocamento. E não esqueça da unidade de trabalho, que vai ser o joule, tá? Representado aqui pela letra J. Belezinha? Vamos à próxima questão. Olha só essa questão aqui, ó. Diz assim, ó. Um homem tenta deter a descida de um carro em uma rampa e aplica uma força de 200 newtons. O carro está descendo a rampa e o homem tenta parar esse carro.
Ele aplicou a força de 200 newton, na mesma direção dessa rampa, mas o sentido foi no sentido contrário ao da descida. Como o carro continua descendo por 10 metros, o deslocamento, determine o valor do trabalho realizado pela força. Galerinha, nesse caso aqui, olha só, a força aplicada é de 200 newtons, tá? A força aplicada é de 200 newtons. Note que o deslocamento do veículo foi de 10 metros. 10 metros. Ele quer que eu determine, então, o trabalho realizado pela força. O que é que eu tenho que perceber aqui? Eu tenho que observar aqui o seguinte, olha, o sentido da aplicação da força, tá, é contrário ao do deslocamento. Quando isso acontece, olha só o que está acontecendo aqui, ó. Você tem a rampa, aqui tem um carro que vai descer essa rampa, né? E uma pessoa aqui está tentando parar esse carro, ela está tentando parar o carro. O carro se desloca nesse sentido, está descendo essa rampa aqui, ó, tá? O carro está descendo e a força tem sentido contrário a esse deslocamento. A força aqui aplicada tem sentido contrário. Então, nesse caso, como a força é contrária ao deslocamento, esse trabalho será chamado trabalho negativo, tá? Porque a força e o deslocamento possuem sentidos opostos. Então, esse trabalho será um trabalho negativo. Então, eu tenho trabalho, vai ser a força vezes deslocamento. Como o trabalho é negativo, porque a força está sendo aplicada contrária ao deslocamento, eu vou ter o seguinte, trabalho vai ser a força, que é 200, vezes o deslocamento, que é 10. O trabalho vai ser igual a menos 2.000 joules. Olha só, tá? Esse aqui é o chamado trabalho resistente, tá, galerinha? É o trabalho chamado trabalho resistente, porque ele está indo contra, tá, a força aplicada, está contra o deslocamento desse corpo. Tem aqui um trabalho resistente. Vamos lá, mais uma questãozinha aqui sobre trabalho de uma força, né? Vamos ler essa questão, ó. Durante um trabalho em um armazém, um homem puxa um caixote com uma força de 300 newtons, que forma um ângulo de 60 graus. Note que agora forma um ângulo, galera. Direção na qual ocorre um deslocamento de 10 metros. Determine o trabalho realizado pela força aplicada pelo homem. Então, olha só o que a gente tem aqui, ó. A gente tem uma superfície, tá? Nós vamos ter aqui um caixote. Esse caixote vai ser puxado por um homem. Nós teremos aqui um homem que vai estar puxando aqui esse caixote. E é formado aqui um ângulo, que eu vou chamar de θ, e esse ângulo é de 60 graus. Então, note que o cosseno de 60 graus, a gente já sabe que é 0,5, certo? O deslocamento aqui, a questão me diz que é de 10 metros. E a força que foi aplicada foi uma força de 300 newtons. Com isso, eu posso encontrar o trabalho. Lembrando que essa letrinha aqui, que representa o trabalho, é uma letra do alfabeto grego chamada de tal. Beleza? Então, como formou um ângulo, o trabalho vai ser definido como trabalho é força vezes deslocamento cosseno do ângulo θ. Então, trabalho vai ser igual à força que foi aplicada de 300, vezes o deslocamento, que é 10, vezes o cosseno de 60, tá? Que o ângulo é 60 graus, que vai dar 0,5. Com isso, o trabalho vai ser igual a... Veja, eu posso cortar esse zero com esse zero aqui, ó. Aí vai ficar 300 vezes 1, que dá 300, vezes 5. 5 vezes 3 dá quanto? Dá 15. Então, o trabalho vai ser igual a 1.500 joules, porque 300 vezes 5 vai dar 1.500. Esse é o trabalho realizado pelo homem. Então, lembrando que quando você aplica uma força sobre um corpo, esse corpo desliza no mesmo sentido da força aplicada, esse aqui é o chamado trabalho motor, tá? Vamos ver a última questão. Olha só, essa questão daqui, ela informa o seguinte, olha. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F, tá? Que atua sobre um corpo, paralelamente
a sua trajetória em função do espaço percorrido D. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de D igual a 0 para D igual a 6? Olha só, então nós temos aqui o gráfico. Quando você for analisar o gráfico, a primeira coisa que você tem que olhar é sobre o que o gráfico fala. Nesse caso aqui é a força com relação ao deslocamento, tá? Então aqui eu tenho o ponto que vale 0. Ele quer saber, tá? Até o ponto 6, que é mais ou menos aqui, ok? Então, nós traçando aqui até o gráfico e aqui também, nós percebemos que quando a distância é 10, a força é 20, ou seja, o dobro de 10. Então, quando a distância for 6, o dobro de 6 vai ser quanto? Vai ser 12. Pronto. A partir de agora, eu percebo uma coisa aqui. Eu percebo que eu posso calcular essa área aqui, ó, a área dessa figura. Essa figura, na realidade, é um triângulo. Então, essa área, a área do triângulo, ela vai ser numericamente igual ao trabalho realizado. Beleza? Então, nesse caso aqui, o trabalho, ele vai ser numericamente igual à área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Então, o trabalho aqui vai ser igual a... Qual o valor da base? A base é 6. Então, tenho 6 vezes... Qual a altura aqui? A altura vai ser 12. 6 vezes 12, tudo isso dividido por 2. Ok? Então, o trabalho aqui vai ser igual, ó. 6 vezes 12 vai dar igual a 72. Dividido por 2 vai dar igual a 36 joules. Esse é o trabalho. Então, toda vez que você tiver um gráfico desse tipo, tá? O trabalho será dado pela área abaixo do gráfico. Beleza? Nesse caso, a área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Então, pega isso aí, tá? E aqui a gente encerra esse exercício.